In the video to follow, you will find it to be of great interest to take a close look at Jehovah's creation. Although you will be amazed by the magnitude and intricacy of the physical world around us, look beyond the awesome material universe. See the qualities and personality of our grand Creator. This will draw you closer to Him. Is this difficult to do? Not really. But it does require that we make a conscious effort to contemplate Jehovah's marvelous creative works. Now, we warmly invite you to draw closer to your loving Heavenly Father as you observe intently some of the wonders of His creation. Hey, Dad, look. Hey. He's a fast little guy, huh? Let's go check this out. You know, there's a lot of amazing things to see out here, but you can't see them all with your eyes. What do you mean? Remember our family study? You wanted to know how you could really be God's friend. Really get to know Him, remember? Yeah, I remember. You said by studying the Bible. That's right, and studying God's Word is the best way. But there's another way. Take King David, for example. What do you think he saw when he looked at the night sky? The stars? That's right, but he saw more than that. He saw Jehovah. But how could he see Jehovah in the stars? People can't see Jehovah. David could see who he is, his personality, by appreciating the things that he made. It helped him to draw close to God. You can draw close to Jehovah in the same way, from looking at what He's made on earth to the stars above. Muitos gostam de contemplar a criação, mas poucos se apercebem que estão a captar um pequeno vislumbre da mente e do coração do nosso grandioso Criador. No passado, Davi aprendeu sobre Jeová por meio da sua palavra inspirada, mas também viu e achegou-se a Ele por meio da criação. Quando vejo os teus céus, trabalhos dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem terreno para que tomes conta dele? Davi amava a Jeová e via o seu poder, sabedoria e amor refletidos em tudo ao seu redor. O mundo em que vivemos hoje foi concebido para nos distanciar do Criador. Reserva tempo para olhar além do que o homem criou? Ao fazer isso, até algo aparentemente comum se torna extraordinário à medida que os olhos se abrem para ver aquele que o criou. A vida, o nosso planeta, o céu estrelado. Contemplar essas coisas ajudá-lo-á a ver Jeová e a chegá-lo-á mais a Ele. Em Gênesis 15:5, Jeová convidou Abraão a olhar para os céus e contar as estrelas. Quantas estrelas conseguiria ele contar? A nossa galáxia, a Via Láctea, tem mais de 100 mil milhões de estrelas. Será que conseguimos compreender um número tão grande? Vamos tentar, por comparar cada estrela da nossa galáxia a uma página de um livro. Quanto tempo levaria a ver página por página? Ao ritmo de uma página por segundo,
seriam precisos mais de 3.000 anos. Para contá-las durante a sua vida, teria de passar cerca de 50 páginas por segundo sem parar nem um instante. Nós nem somos capazes de contar as estrelas, mas Jeová sabe o nome de cada uma delas. Olhando além da nossa galáxia, os astrónomos estão a descobrir que certas partes do céu, que da Terra parecem quase vazias, na realidade contêm milhares de galáxias. Mas será que Jeová as espalhou aleatoriamente? Até mesmo nesta escala colossal, observa-se uma perfeita organização. Há um que estende os céus como uma gaze fina e que os estica como uma tenda em que morar. Todos esses gigantescos corpos celestes estão em constante movimento. Os seus movimentos precisos foram comparados à coreografia de um complexo balé. Além da imensa quantidade de estrelas, a distância entre elas também é algo assombroso. Vamos tentar visualizar a distância entre o nosso Sol e a estrela mais perto dele, a Próxima Centauri. Imagine que pudéssemos encolher a nossa Via Láctea até que o Sol ficasse mais ou menos do tamanho de uma bola de futebol e o colocássemos perto de Nova Iorque. Nessa escala, a Próxima Centauri estaria a quase 6.000 quilómetros de distância em Paris, França, e seria um pouco menor que uma bola de golfe. De facto, o Sol fica a quase 40 trilhões de quilómetros da sua estrela mais próxima. Basta olharmos para as estrelas para sentirmos espanto reverente por Jeová. Mas, como descrito no livro de Jó, o que nós vemos são apenas as beiradas dos seus caminhos. Quando o profeta Isaías olhava para as estrelas, ele percebia as qualidades de Jeová. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas até mesmo por número, chamando a todas elas por nome, devido à abundância de energia dinâmica, sendo ele também vigoroso em poder. Não falta nem sequer uma delas. E quanto poder foi necessário na criação deste universo? Encontra-se um poder incrível até mesmo dentro de cada átomo individual, mas o homem usou muitas vezes para destruir. Em contraste, assim como um oleiro usa o barro, Jeová usou habilmente a sua energia dinâmica para criar toda a matéria do universo. Os céus declaram a glória de Deus, e a expansão está contando o trabalho das suas mãos. Nos tempos atuais, espreitamos regiões remotas do universo. E temos visto a criação numa escala atemorizante. Tuas, ó Jeová, são a grandeza e a excelência. Teu é tudo nos céus. Na tua mão há poder e potência. Quando levantamos os olhos para os céus, vemos evidências do incomparável poder de Jeová. Jehovah is powerful, but do you really think he cares about each of us here on Earth? He shows that he cares in how he designed a comfortable home made just right for us. Think about outer space and how barren it is. Yet the Earth, it's an oasis. Remember what Isaiah said.
the former of the earth and the maker of it, who did not create it simply for nothing, who formed it even to be inhabited. Mas de que modo formou Jeová a terra para ser habitada? A substância mais abundante na terra, a água, muitas vezes é subestimada, mas ela é essencial à vida. Se observarmos a água mais de perto, o que podemos aprender sobre aquele que a criou? Um único copo de água contém incontáveis trilhões de moléculas. A composição dessas moléculas é ilusoriamente simples. 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 de oxigênio. O oxigênio tem uma carga levemente negativa e o hidrogênio uma carga levemente positiva. Essas cargas opostas atraem-se como minúsculos ímãs, formando as chamadas ligações de hidrogênio. Em que resulta esse projeto simples, mas inteligente? À medida que arrefece, a água contrai-se e fica mais densa. Mas diferente da maioria dos líquidos, quando a sua temperatura se aproxima do ponto de congelação, algo inesperado acontece. A água começa a expandir. À medida que ela congela, as ligações de hidrogênio fixam-se e cristalizam em estrutura de rede aberta. Por causa dessa estrutura ímpar, o gelo é menos denso do que a água no estado líquido e flutua. Essa característica impede que a água dos lagos, dos rios e até dos oceanos acabe por congelar completamente. Assim, Jeová criou o gelo como isolante térmico natural que preserva a vida na água abaixo da superfície. De facto, a sabedoria de Jeová é vista no modo perfeito como ele criou o mar e as fontes das águas. Essa abundância de água não existiria se a Terra não estivesse na posição exata no nosso sistema solar a cerca de 150 milhões de quilómetros do Sol. Se a Terra estivesse só 5% mais perto do Sol, o calor abrasador tornaria a vida impossível. Se a Terra estivesse só 1% mais longe do Sol, temperaturas baixíssimas cobririam grande parte do globo com enormes camadas de gelo. Além disso, Jeová fez a Terra do tamanho exato. Se a Terra fosse um pouco maior, a sua gravidade seria mais forte. O hidrogênio, um gás leve, acumular-se-ia por não poder escapar dessa força de atração da Terra. Com o tempo, a atmosfera tornar-se-ia inóspita. Por outro lado, se a Terra fosse um pouco menor, não reteria o oxigênio nem a água da superfície, essenciais à vida. Em ambos os casos, quer a Terra fosse maior, quer menor, não haveria vida. Tanto o tamanho da Terra como a sua distância do Sol indicam que Jeová a formou para ser habitada. Orbitando à volta do nosso planeta, há uma fiel testemunha de que Jeová projetou o nosso lar com um objetivo. Será que a Lua é meramente um adorno criado para embelezar o céu? O salmista declara que Jeová fez a Lua para os tempos designados. Qual é a função dela? Medindo 1/4 do diâmetro da Terra, a Lua exerce uma grande força gravitacional sobre o nosso planeta, estabilizando a inclinação do eixo de rotação da Terra. Sem a Lua, essa inclinação oscilaria de aproximadamente 0 a 85 graus por longos períodos. Isso afetaria seriamente o nosso clima. Numa parte da Terra, as temperaturas seriam altíssimas e na outra, baixíssimas. Por manter o clima e as estações em equilíbrio, a Lua,
além de bela, é essencial à vida. Realmente, é apropriado que a Bíblia se refira à lua como fiel testemunha no céu. Quando ouvir o murmúrio das águas, quando sentir o calor do sol, quando contemplar a beleza da lua, agradeça a Jeová, que com muito amor preparou o nosso lar terrestre. Exactly. Mas o que nos achega ainda mais a Jeová como pessoa é a vida em si e como nos fez para sentir prazer nela. Michael, look how much fun they're having. We're not robots. Jehovah's given us the ability to love and form satisfying relationships. To laugh and play. We can appreciate beautiful music, see in vivid colors, smell and taste in almost infinite variety. These things aren't necessary for life, but they add to our enjoyment. And what would life be like without these wonderful things? What if there was no music? What if there was no emotion? What if every food, even though nutritious, had the same color, texture, taste, and smell? That would be boring. We could still survive, but would we enjoy life in the same way? Jehovah has made life absolutely wonderful here on earth. No wonder we want to live forever. Remember what King Solomon said? He has put time indefinite into our hearts. That's the way Jehovah made us. Quanto mais observamos a criação, mais nos apercebemos de que a vida é um presente de Jeová para nos dar prazer. Jehovah's given us so many things that fill us with happiness. Remember last year's vacation? Yeah, What did you like about it? like the hiking, beach, sunsets. I love the food, and I like watching the animals. Yeah, we really savor the simple things in creation. Jehovah made us with the ability to enjoy life. And we see his creativity in the incredible variety of life on earth. A diversidade que vemos no reino animal é impressionante. Só nos oceanos existem inúmeras coisas que se movem, criaturas viventes, tanto pequenas como grandes. As águas fervilham de vida. Os muitos e variados trabalhos de Jeová são maravilhosos. Além da diversidade, os comportamentos instintivos que vemos são evidência da sabedoria de Jeová.
Como sabem as aves o caminho ao voar milhares de quilómetros na sua migração? Como sabem que voar numa formação em V poupa energia? Como aprendeu o castor a construir uma represa e a escolher os materiais que deve usar? Quem ensina a aranha a calcular os padrões geométricos da sua teia? O que torna a diversidade e os comportamentos que vemos na natureza ainda mais maravilhosos é a sua origem. Jeová colocou dentro de cada célula viva um tipo especial de molécula, o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como ADN. Cada molécula de ADN é composta de uma série de moléculas menores chamadas nucleótidos: citosina, guanina, adenina e timina. Esses nucleótidos estão ligados em longos filamentos, torcidos numa dupla hélice. Assim como as letras se combinam para formar palavras, esses 4 nucleótidos, C, G, A e T, estão organizados em combinações específicas para identificar os aminoácidos. Esses aminoácidos, por sua vez, são os componentes básicos de todas as coisas vivas. É incrível, quer uma gigantesca sequoia, uma exótica orquídea, uma enorme baleia, quer um recém-nascido. Todos os organismos vivos têm as suas características registadas no mesmo formato. Um ADN pessoal. De modo apropriado, o salmista disse: Quantos são os teus trabalhos, ó Jeová? A todos eles fizeste em sabedoria. A terra está cheia das tuas produções. Mas em nenhuma outra parte a sabedoria e o amor de Jeová são tão evidentes como na criação dos humanos. Desde o início, a vida humana tem um potencial que supera o de qualquer outra criação na Terra. Mantiveste-me abrigado no ventre de minha mãe. Meus ossos não te estavam ocultos quando fui feito às escondidas, quando fui tecido nas partes mais baixas da terra. Teus olhos viram até mesmo o meu embrião, e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu livro. O que nos torna tão especiais, diferentes de todas as outras criações de Jeová na Terra. Gênesis 1:26 declara que Jeová prosseguiu dizendo: Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Fomos criados para refletir a personalidade do próprio Jeová. A nossa capacidade de raciocinar, a necessidade espiritual de que fomos dotados, a nossa capacidade de amar, tudo isso nos torna diferentes da criação animal. Além disso, Jeová criou-nos com o potencial de continuar a viver para sempre. As nossas células, as minúsculas unidades estruturais do nosso corpo, foram projetadas para regenerar-se continuamente. Jeová também nos dotou de uma obra-prima de projeto, feita para durar para sempre. O nosso cérebro contém cerca de 100 mil milhões de neurónios. Cada neurónio é um tipo especial de célula nervosa que se conecta a milhares de outros neurónios. Alguns têm até 250 mil ligações. Juntos, eles armazenam as informações que definem quem nós somos. É impressionante como a nossa capacidade criativa e o nosso potencial de aprendizagem são ilimitados. Observar a vida achega-nos mais a Jeová.
Ele projetou-nos para aprender para sempre. Usufruir a vida ao nosso redor para sempre. E isso faz-nos desejar viver para sempre. Por amor, Jeová promete uma vida que está além da nossa imaginação. Jeová limpará a terra e restaurará o paraíso. Nesse novo mundo, vamos apreciar a criação animal como nunca antes. Nem conseguimos imaginar quanta satisfação a verdadeira vida nos dará. À medida que caminharmos para a perfeição, continuaremos a aprender a respeito da vida, do nosso belo lar e de Jeová. Amor, paz e felicidade encherão os nossos corações. Embora o paraíso ainda esteja no futuro, tirar tempo para aprender sobre a criação de Jeová dará mais sentido e significado à sua vida, desde já. Muitos procuram sentido e significado na vida por meio de carreiras, dinheiro e entretenimento, mas em vão. O mundo criado pelo homem é feito para distanciar-nos de Jeová. Se isso acontecerá conosco ou não, depende de cada um de nós. Se quer achegar-se mais a Jeová, observe a criação ao seu redor e veja aquele que fez tudo isso. Depois de contemplar a criação, Jó disse: Em rumores ouvi a teu respeito, mas agora é o meu próprio olho que te vê. Podemos ver Jeová em toda a parte, na grandiosidade do céu, no precioso lar que Ele criou para nós e no modo como Ele projetou a vida. Toda a coisa vivente na nossa bela terra, por menor que seja, reflete a capacidade criativa, a originalidade e a sabedoria extraordinárias do nosso amoroso Criador. Mesmo quando vivermos para sempre, nunca deixaremos de sentir respeito e admiração pelo nosso maravilhoso Pai, o grande artista da criação, Jeová. After viewing this video, surely we appreciate why glorious creatures in the invisible heavens felt impelled to declare, "You are worthy, Jehovah, even our God, to receive the glory and the honor and the power, because you created all things, and because of your will they existed and were created." Creation's wonders should move you to have feelings such as expressed at Psalm 19 in verse 1, which says, "The heavens are declaring the glory of God, and of the work of his hands the expanse is telling." And at Psalm 104, verse 24, the psalmist exclaims, "How many your works are, O Jehovah! All of them in wisdom you have made. The earth is full of your productions." How much of God's creation do you notice each day? If you have children, do you help them to see Jehovah's infinite wisdom and the depth of his love for us by drawing their attention to the things he has made? When Jehovah created the first man, Adam, he put him in a beautiful paradise garden.
One of Adam's first assignments was to carefully observe the animal creation and study their characteristics. Then he gave each a name. Would you have enjoyed that assignment? No doubt in that paradise it would have been easy to become absorbed with the works of Jehovah's hands and then be moved to glorify the Creator. Today's situation, however, is dreadfully different. There is no paradise. There are no sinless humans. Selfish humans are ruining the wonderful home given to humankind. More and more people live in cities where the physical elements of heaven and earth often go unnoticed and are not fully appreciated. So many are preoccupied with the imagery and fantasies of television, movies, and video games. We must resist the trend in today's world to ignore the works of Jehovah's hand. When comforting the poor people of his day, Jesus told them to observe intently the birds of heaven and to take a lesson from the lilies of the field. Why did he use this approach? His encouragement to draw lessons from Jehovah's wondrous creation would add depth to their faith. It would instill confidence in the Creator and build appreciation for his wisdom, saving power, and love. To cultivate such godly qualities, we do well to read the Bible daily and attend Christian meetings regularly. And you parents, having a weekly Bible study with your children will help them to cultivate a profound appreciation for our Maker's wondrous works. It is wise not to be unduly distracted by the works of this world. Neither should we become totally absorbed in personal pursuits or selfish interests. Make the time and effort to observe intently all the wonderful works of God's creation. Doing so will draw you ever closer to Jehovah, the one who made everything beautiful in its time. Cada obra de arte é um reflexo de quem a produziu, uma expressão da sua capacidade criativa e imaginação. Mas será que essas expressões se limitam às obras de arte humanas? Ou são elas também vistas na natureza? Vivemos num mundo repleto de cores espetaculares. Para onde quer que olhemos, diferentes tons e matizes fascinam-nos. Algumas cores são variações subtis. Outras são fortes contrastes. Juntas, elas chamam a nossa atenção para a impressionante beleza que existe na criação à nossa volta. Mas de onde vêm todas essas cores? A resposta tem a ver com a natureza da luz e o seu modo de interagir com diferentes superfícies. A luz geralmente parece branca aos nossos olhos, mas a luz branca, na verdade, pode ser decomposta em todas as cores do espectro visível, cada cor correspondendo a um comprimento de onda diferente. A maioria dos objetos contém substâncias químicas chamadas pigmentos, que absorvem certos comprimentos de onda e refletem outros. O que os objetos refletem é visto pelos nossos olhos como uma maravilhosa variedade de cores.
No entanto, entre as mais belas cores da natureza estão as que resultam de um fenómeno conhecido como iridescência. Essas cores brilhantes podem variar dependendo do ângulo de observação. Como se produzem essas cores cintilantes? Na maioria dos casos, a iridescência é produzida não pela pigmentação, mas por padrões estruturais precisos na superfície do objeto. Por exemplo, as asas das borboletas morfo são cobertas de minúsculas escamas semi-transparentes. Em cada escama há camadas de microscópicas ranhuras em espaços regulares, que por sua vez têm ranhuras ainda menores nas laterais. A distância entre essas minúsculas ranhuras é, na verdade, menor do que um comprimento de uma onda de luz. As ranhuras decompõem as ondas de luz e criam um padrão de interferência. Em resultado disso, algumas cores são anuladas e outras são intensificadas. Essas ondas de luz intensificadas são refletidas para os nossos olhos como um azul deslumbrante. Sim, essas brilhantes obras de arte são o resultado de um projeto engenhoso e complexo. Cores espetaculares podem ser vistas não só em objetos à nossa volta, mas também acima de nós. Ao entardecer, magníficos pôres do sol pintam o céu com cores de extrema beleza. O que está por detrás desse espetáculo no céu? À medida que atravessa a atmosfera, a luz do sol colide com moléculas de ar e partículas de poeira e se dispersa ou se espalha. O grau de dispersão de uma onda de luz, porém, depende do seu comprimento de onda. A luz azul tem um comprimento de onda mais curto e está amplamente dispersa por toda a atmosfera. É por isso que vemos o céu azul quando o Sol está bem acima do horizonte num dia sem nuvens. Mas quando o Sol está perto do horizonte, a luz precisa viajar mais na atmosfera para chegar aos nossos olhos. A luz azul, com o seu comprimento de onda mais curto, dispersa-se antes de chegar até nós. Por outro lado, as ondas mais longas da luz vermelha e laranja podem viajar mais na atmosfera e embelezar o céu com o dourado e o vermelho carmesim do pôr do sol. Que diversidade de cores foi usada para pintar o nosso lar terrestre! Quando tiramos tempo para observar a beleza dessas cores, achegamos-nos mais a Jeová Deus, o artista supremo. Porque, assim como cada obra de arte é um reflexo de quem a fez, as belas cores que Jeová escolheu para cada uma das suas criações são lembretes diários do seu profundo amor por nós. De facto, tudo ele fez bonito no seu tempo. Água, vista do espaço, é o que mais chama a atenção no nosso planeta. Em todo o lugar onde há vida, existe água. E isso não é mera coincidência, pois cada gota de água tem propriedades extraordinárias que são essenciais para todas as coisas viventes. Por exemplo, a sequoia norte-americana pode atingir mais de 100 metros de altura. A água, levando nutrientes, precisa fazer todo o trajeto desde as raízes até à folha mais alta. Como é que a água vence a força da gravidade e chega a essa altura? Para ajudar a responder a esta pergunta, veja o que acontece quando colocamos um tubo fino de vidro num recipiente com água. A água começa a subir pelo tubo. Por que isso acontece? Como já vimos, a água é uma molécula polar, ou seja, um lado tem carga negativa e o outro lado tem carga positiva. Em resultado disso, as moléculas da água formam as chamadas ligações de hidrogênio com outras moléculas polares, incluindo as do vidro que estão logo acima delas nas laterais do tubo.
Ao mesmo tempo, as ligações entre as moléculas da água criam uma tensão de superfície e puxam para cima as moléculas em baixo, como elos numa corrente. Essas mesmas forças, adesão e coesão, agem nas árvores. A água sobe dentro do tronco através de minúsculos capilares ou tubos. Entretanto, à medida que a água se evapora das folhas, cria-se uma sucção que puxa para cima a corrente de moléculas de água que está em baixo. Juntas, essas forças fazem a água subir, levando nutrientes vitais a cada braço, galho, ramo e folha. Em toda a parte, esse impressionante processo ocorre silenciosamente nas plantas, desde a menor flor silvestre à árvore mais alta. E elas, por sua vez, fornecem alimento e oxigênio aos humanos e animais. Mas talvez a relação mais direta entre a água e os humanos tenha a ver com a sua função no nosso corpo. Desde o sangue que circula nas veias até aos fluidos em volta e dentro das células, a água é o meio ideal para a vida. Como poderoso solvente, a água dissolve minerais, sais e outros nutrientes e transporta-os às nossas células, nutrindo-as. Como reagente químico, ela é essencial para a digestão dos alimentos. Até mesmo as proteínas, as principais unidades estruturais das nossas células, têm uma relação especial com a água. Para funcionar corretamente, uma proteína precisa dobrar-se num formato tridimensional específico. E esse processo crucial é orientado por interações subtis entre a proteína e a água. De facto, em todos os aspectos, as propriedades da água estão em perfeito equilíbrio para sustentar a vida. Sem água, as nossas células seriam tão secas e sem vida quanto um porto no meio do deserto. Ao contrário, a água fornece energia às nossas células, mantendo-nos vivos, ativos e saudáveis. Que criação extraordinária a água é! E que papel ímpar lhe foi dado em sustentar todas as formas de vida no nosso belo planeta Terra. A todos os níveis, da menor molécula aos vastos oceanos que se estendem pelo globo, a água está magistralmente interligada com a estrutura da vida. Ela é um testemunho poderoso e diário a favor do nosso sábio Criador, Jeová Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Desenhar as plantas para a construção de uma casa exige que o arquiteto pense em cada detalhe. Mas ele também precisa certificar-se de que todo o projeto seja harmonioso. O que dizer do projeto da vida? Será que também vemos evidência de planeamento cuidadoso e completa harmonia entre as coisas viventes? O nosso planeta está repleto de criações maravilhosas, cada uma de notável singularidade. Mas, como já vimos, todos os organismos vivos têm algo fundamental em comum: a nossa planta de ADN. Dessas moléculas, incrivelmente pequenas, vem toda a complexidade e diversidade da vida. Mesmo além de definir a aparência física, o comportamento, as capacidades e o instinto de cada organismo, o ADN delineia o potencial para interações fascinantes entre várias criações. Quanto mais observamos a natureza ao nosso redor, mais evidente se torna uma profunda harmonia do projeto da vida. Por exemplo, muitas plantas que dão flor produzem néctar, que serve de alimento aos insetos e outros animais. Mas o benefício não é unilateral. Quando as abelhas sugam o néctar de uma flor, minúsculos grãos de pólen prendem-se a elas e são levados para outras flores da mesma espécie. Muitas plantas e árvores que dão flor dependem dessa polinização para se reproduzir. Sim,
Graças a um projeto maravilhoso, abelhas, plantas, animais e humanos beneficiam-se dessa interação. Escondido por baixo do solo, encontramos outra relação benéfica entre plantas e fungos. Por serem incapazes de produzir o seu próprio alimento, certos fungos infectam as raízes das plantas e absorvem carboidratos das suas hospedeiras. Mas em vez de ser nocivo, o fungo na verdade ajuda a planta. Os seus filamentos proporcionam uma área muito maior de absorção de minerais e água que são compartilhados com a planta. Além disso, o fungo é capaz de estender-se ao solo que é inacessível às raízes da planta. Com essa ajuda, a planta consegue absorver mais nutrientes do solo, crescer mais rápido e tolerar melhor condições extremas. Praticamente todas as plantas se beneficiam desse tipo de interação com fungos. Nas profundezas dos oceanos, encontramos mais alianças entre diferentes formas de vida, algumas muito surpreendentes. Peixes grandes juntam-se em locais onde peixes menores agem como limpadores e removem deles a pele morta e os parasitas. Em outras circunstâncias, os peixes maiores comeriam os menores, mas nessas estações de limpeza, os peixes grandes aceitam o serviço prestado. A maioria dos peixes evita os tentáculos espinhosos da anêmona do mar, mas o peixe-palhaço vive mesmo no meio deles. Uma cobertura especial na sua pele impede o peixe-palhaço de ser picado. Assim, o peixe-palhaço fica a salvo de predadores. Em retribuição, ele divide a comida com a anêmona e protege de peixes que comem anêmonas. Em outra parte do oceano, um camarão compartilha a sua toca com um gobídeo. Para proteger o seu hospedeiro, que é quase cego, o gobídeo fica de guarda e com a cauda avisa o camarão do perigo. Esses são apenas alguns exemplos das interações que vemos ao nosso redor quando observamos a natureza com mais atenção. Como aprenderam essas criaturas instintivamente sábias a formar parcerias com outras tão diferentes? De algum modo, a capacidade de cooperarem dessa forma está registada no ADN de cada uma delas. De facto, a vida não é um simples agrupamento casual de criações individuais, mas uma obra-prima de projeto maravilhosamente elaborada. Cada ser vivo desempenha o seu papel em perfeita harmonia com outros ao seu redor, o que resulta na magnífica sinfonia da vida. Aprender mais sobre a criação permite contemplar com admiração o projeto e a engenharia muito superiores a qualquer coisa inventada pelo homem. Permite captar um pequeno vislumbre da mente do projetista mestre Jeová Deus. Digno és, Jeová, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Todos os dias vemos padrões no mundo ao nosso redor. Eles são evidência do projeto meticuloso e do grande trabalho envolvidos na sua produção. Mas o que dizer dos padrões que não são criados pelo homem, mas que existem na natureza? O que eles revelam? Considere o floco de neve. Esses minúsculos cristais formam-se quando o vapor de água numa nuvem se condensa e se transforma em gelo. À medida que os cristais crescem, surgem padrões belos e delicados. Analise de perto o padrão de um único floco de neve. As ramificações cristalinas dividem-se de novo e de novo em tamanhos cada vez menores. Os matemáticos que estudam esse conceito de autossemelhança usam o termo fractal para descrever uma estrutura com padrão consistente e que se repete em múltiplas escalas. Em que outras coisas na natureza existem padrões fractais? As árvores podem ter certo grau de autossemelhança. O tronco divide-se em braços
que se dividem em galhos, em ramos e assim por diante. Vemos um tipo parecido de padrão fractal nas folhas de um feto. Um tipo diferente de padrão, mas que também é um fractal, pode ser visto na concha do náutilo. À medida que cresce, o náutilo constrói câmaras novas e maiores e sela as mais antigas e menores que já não precisa. O resultado é uma espiral, fractal por natureza, que mantém um formato semelhante à medida que aumenta de tamanho. Padrões em espiral desse tipo podem ser vistos em várias coisas, das formações de nuvens de um furacão a pequenas conchas na praia, da disposição das estrelas numa galáxia às sementes na cabeça de um girassol. De onde vêm esses padrões em espiral? No caso do girassol, tem a ver com o ângulo específico em que se formam novas estruturas na planta. Esse ângulo, de aproximadamente 137,5 graus, às vezes é chamado de ângulo de ouro. Isso resulta num arranjo compacto e ideal, sem nenhum espaço desperdiçado, e cria distintos padrões de espiral. Se o girassol não crescesse no ângulo de ouro, mas sim em outro ângulo, por exemplo 140 graus, veríamos braços radiais em vez de espirais, e a disposição das sementes não seria tão eficiente. Analisando mais de perto, percebemos uma fascinante relação matemática entre esse ângulo de ouro e uma série de números chamada sequência de Fibonacci. Nessa progressão, cada número é determinado pela soma dos dois anteriores. O interessante é que essa sequência Fibonacci encontra-se muitas vezes em plantas. Este girassol tem 34 espirais numa direção e 55 na outra. Esses dois números estão na sequência de Fibonacci. Um ananás muitas vezes tem 8 ou 13 espirais. As flores com padrão de crescimento em espiral costumam ter pétalas em números de Fibonacci. Por que esses números são significativos? À medida que a sequência de Fibonacci avança, a relação entre dois números sucessivos fica cada vez mais próxima de definir o valor exato do ângulo de ouro. Essa intrigante relação matemática entre o ângulo de ouro do crescimento da planta e o número resultante de espirais lembra-nos que os padrões que vemos na natureza não são meramente acidentais. Cada um é evidência de ordem e projeto cuidadoso. Quando tiramos tempo para examinar esses padrões com mais atenção, ficamos maravilhados com a perícia do seu projetista, Jeová Deus. Pois as suas qualidades invisíveis são claramente vistas desde a criação do mundo em diante, porque são percebidas por meio das coisas feitas.